Olá, vamos a mais uma leitura. Hoje é dia do Caibalho. Nós vamos iniciar o capítulo 14. Provavelmente eu vou dividi-lo em duas partes, porque ele é um pouquinho longo, não muito, mas vamos ver, tá? Então vamos lá. Capítulo 14, Gênero mental. Estudantes de psicologia que têm adotado a moderna tendência de pensamento que segue a linha dos fenômenos mentais estão perplexos com a persistência da ideia de mente dupla que tem se manifestado tão vigorosamente durante os últimos 10 ou 15 anos e que deu origem a grande número de teorias plausíveis referentes à natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thomson J. Hudson obteve grande popularidade em 1893 ao propor sua famosa teoria das mentes objetiva e subjetiva, que, segundo sustentava, existiam em todo indivíduo. Outros autores atraíram atenção quase igual graças às teorias relativas às mentes consciente e inconsciente. Mentes consciente e subconsciente. As mentes voluntária e involuntária, as mentes ativa e passiva, etc. As teorias dos vários autores diferem entre si, mas nelas permanece o princípio subjacente comum a todas, o da dualidade mental. O estudante da filosofia hermética é tentado a sorrir ao ler ou ouvir sobre essas muitas novas teorias concernentes à dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente às próprias teorias favoritas, e cada uma reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante recua às páginas da história do ocultismo e remotamente, nos obscuros primórdios dos ensinamentos ocultistas, ele encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental. A manifestação do gênero mental. E prosseguindo em seu exame, ele descobre que a antiga filosofia tomou conhecimento do fenômeno da mente dupla e o explicou por meio da teoria do gênero mental. Essa ideia do gênero mental pode ser explicada por meio de umas poucas palavras aos estudantes familiarizados com as teorias modernas às quais aludimos. O princípio masculino da mente corresponde ao que denominam de mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa e etc. E o princípio feminino da mente corresponde ao que denominam de mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva e etc. É claro que os ensinamentos herméticos discordam das muitas teorias modernas quanto à natureza das duas fases da mente e também
não admitem muitos dos fatos reivindicados a favor dos dois respectivos aspectos. Algumas das ditas teorias e reivindicações sendo muito artificiais e incapazes de suportar o teste da experimentação e da demonstração. Apontamos para as fases de concordância apenas com o propósito de ajudar o estudante a assimilar seu conhecimento previamente adquirido com os ensinamentos da filosofia hermética. Estudantes de Hudson notarão a declaração no começo de seu capítulo 2 de A Lei dos Fenômenos Psíquicos de que, abre aspas, o jargão místico dos filósofos herméticos revela a mesma ideia geral, fecha aspas, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson houvesse gasto seu tempo e se dado ao trabalho de decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, poderia ter recebido muita luz sobre o assunto da mente dupla. Mas então, talvez seu mais interessante trabalho poderia não ter sido escrito. Consideremos agora os ensinamentos herméticos no que diz respeito ao gênero mental. Os mestres hermetistas transmitem sua instrução com referência a este assunto, ordenando aos seus estudantes que examinem a informação de suas consciências no tocante aos seus eus. Os estudantes são instruídos a voltar sua atenção interiormente sobre o eu, o self, né? Que habita dentro de cada um. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe dá primeiramente uma informação da existência de seu eu. E a informação é: eu sou. À primeira vista, essas parecem ser as palavras finais vindas da consciência. Mas um exame posterior expõe o fato de que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, ou aspectos, que ainda que atuando em uníssono e conjuntamente, podem, no entanto, ser separadas na consciência. Embora, a princípio, pareça haver somente um eu, o I, né, no inglês, existente, um exame mais cuidadoso e mais rigoroso revela o fato de que existe um eu e um mim, que é o me, né, em inglês. Esses aqui está falando do original, né, do que está no original em inglês. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e natureza, e um exame de suas naturezas e dos fenômenos deles oriundos lançará muita luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Comecemos por considerar o mim, que usualmente é confundido com o eu, pelo estudante, até ele aprofundar um pouco mais a investigação, recuando às reentrâncias da consciência. Um indivíduo pensa seu eu, ou self, no seu aspecto de mim,
como composto de certos sentimentos, gostos, preferências, aversões, hábitos, vínculos peculiares, características, etc. Todos atuando para constituir sua personalidade, ou o self, conhecido de si mesmo e de outros. Sabe que essas emoções e sentimentos mudam, nascem e morrem. Estão sujeitos ao princípio do ritmo e ao princípio da polaridade, que o levam de um extremo do sentimento ao outro. Também pensa o mim como sendo certo conhecimento reunido em sua mente e formando assim uma parte de si mesmo. Esse é o mim de um indivíduo. Mas nós caminhamos de maneira demasiado precipitada. Pode-se dizer que o mim de muitas pessoas consiste largamente de sua consciência do corpo, de seus apetites físicos, etc. Estando sua consciência larga e intimamente ligada à sua natureza corpórea, elas praticamente vivem ali. Alguns indivíduos chegam ao ponto de considerar sua vestimenta pessoal como uma parte de seu mim e realmente parecem considerá-la uma parte de si mesmos. Um autor declarou com humor que, abre aspas, seres humanos consistem de 3 partes: alma, corpo e roupas. Fecha aspas. Essas pessoas, conscientes de roupas, perderiam sua personalidade se despidas por selvagens, por ocasião de um naufrágio. Mas mesmo muitos que não estão tão intimamente ligados à ideia de vestimentas pessoais, aferram-se à noção de que a consciência de seu corpo é seu mim. Não conseguem conceber um eu, self, independente do corpo. Sua mente lhes parece ser praticamente alguma coisa pertencente ao seu corpo, e em muitos casos realmente é. Mas, à medida que alguém se eleva na escala da consciência, capacita-se a desenredar seu mim de sua ideia de corpo e se capacita a pensar seu corpo como pertencente à parte mental dele. Mas ainda assim identifica o mim inteiramente com os estados mentais, sentimentos e etc., que sente existirem dentro dele. Está bastante suscetível a considerar esses estados internos como idênticos a si mesmo, em vez de simplesmente coisas produzidas por alguma parte de sua mentalidade e existindo no interior dele, parte dele e pertencente a ele, mas ainda assim não ele mesmo. Percebe que lhe é possível mudar esses estados internos de sentimentos por um esforço da vontade e que, da mesma maneira, pode produzir um sentimento ou estado de uma natureza exatamente oposta e, apesar disso, o mesmo mim existir. E assim, depois de algum tempo, é capaz de pôr de lado esses vários estados mentais, emoções, sentimentos, hábitos, qualidades, características e outros acessórios mentais pessoais. É capaz de pô-los de lado na coleção de curiosidades e estorvos do não-mim, bem como
bens valiosos. Isso requer muita concentração mental e poder de análise mental da parte do estudante. Mas, de qualquer modo, a tarefa é possível para o estudante avançado, e mesmo aqueles que não avançaram tanto são capazes de ver na imaginação como o processo pode ser realizado. Vou ler só mais um parágrafo, tá? Depois eu vou parar porque falta ainda bastante. Após a realização desse processo de pôr de lado o estudante, após a realização desse processo de pôr de lado, o estudante encontrar-se-á de posse consciente de um eu, ou self, que pode ser considerado nos seus aspectos duplos, eu, I, e mim. O mim será sentido como algo mental no qual pensamentos, ideias, emoções, sentimentos e outros estados mentais podem ser produzidos. É possível considerá-lo como o útero mental, conforme a expressão dos antigos, capaz de gerar descendentes mentais. Ele se apresenta à consciência como um mim dotado de poderes latentes de criação e geração de progenie mental, de todos os tipos e espécies. Sente-se que seus poderes em matéria de energia criativa são enormes. Entretanto, ainda assim, ele parece estar consciente de que tem de receber alguma forma de energia ou de seu companheiro eu, ou então de algum outro eu, antes de ser capaz de trazer à existência suas criações mentais. Essa consciência traz consigo uma percepção de uma enorme capacidade de trabalho mental e habilidade criativa. Mas o estudante não tarda a descobrir que isso não é tudo que ele encontra dentro de sua consciência interior. Aí, na sequência, ele vai falar o que o estudante descobre. Tá bom? Então, deixa eu marcar aqui onde a gente parou. Muito bem. No próximo vídeo, então, a gente dá sequência nesse capítulo. Tá ok? Então, tá. Vou pedir mais uma vez para vocês. Eu preciso chegar a 1000 inscritos. Ainda falta um pouquinho, né? Porque senão o canal fica complicado de seguir adiante. É uma pena, né? Se isso acontecer. Porque o YouTube tem umas exigências, né? Porque a gente está aqui fazendo um trabalho num espaço que é deles, né? E, então, eles têm certas normas, né? Que os que trabalham aqui no YouTube têm que seguir. E uma dessas normas é a exigência de que no prazo de 1 ano da data em que se iniciou o canal, a gente tem que ter no mínimo de 1000 inscritos. Outra norma é o número de horas assistidas. Isso é de 4.000 horas, graças a Deus, essa parte eu já consegui. Então, eu peço mais uma vez para vocês me ajudarem em conquistar mais esses inscritos que estão faltando para eu completar as 1000 inscrições, tá bom? Eu já agradeço antecipadamente a cada um de vocês que puder me ajudar nessa parte, tá ok? E agradeço também por vocês estarem aqui, é claro,
quem já está inscrito, né? E você sabe que às vezes tem gente que está aqui acompanhando o canal e esqueceu de se inscrever? É verdade. Se é o seu caso, por favor, né? Só clicar ali naquela palavrinha inscrever-se, né? Tão simples. É de graça o canal, não custa nada para vocês. Tá certo? Então tá bom. Conto com a ajuda de vocês, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo.